Vindo de mercado de luxo, eu posso falar o seguinte: nada é mais importante do que um atendimento de excelência. Uau. Então, não importa o ramo que você esteja, se você não der um atendimento impecável, se você não fizer de tudo para agradar o seu cliente, seu negócio não vai alavancar. Claro que no mercado de luxo a gente é muito mais cobrado, porque você tem um cliente muito exigente, um cliente muito vamos dizer, acostumado a ser bem tratado por todos, mas isso passa por todos os negócios. Qualquer negócio, o cliente é rei e tem que ser tratado como rei sempre. Uau. Senão nenhum de nós estaríamos aqui. Uau. Isso se encaixa também no negócio de vocês? Tanto o Cláudio quanto o Léo? Se você pegar negócios, franquias de investimento até 350 mil, 400 mil reais, que são os negócios que eu faço escala, né? O Sebrae fala que 68% das perdas de cliente está relacionado ao atendimento. Então, muitas vezes eu vejo empresários querendo inventar a roda e colocando tecnologias e uma série de experiências onde, na verdade, o que fideliza o cliente, na prática é atendimento. Mas é claro que para o nível de escala que a gente atinge, que não está dentro do alto padrão, e de repente você pegar a pessoa que está ali na cafeteria, que ganha R$ 1.500 para fazer o caixa. Cara, se você não estabelecer processos muito claros para que essas pessoas sigam os processos e você não tiver uma cultura organizacional muito forte, que é a cultura, na verdade, é o jeitão que a empresa acontece. Muita empresário que fala assim, minha empresa é uma bagunça. Cara, você tem cultura de bagunça. Minha empresa não bate meta. Tem cultura de empresa que não bate meta. Então, é formar uma cultura de pessoas que acreditam no propósito que a empresa nasceu. Legal. Então, eu acho que propósito, processos e pessoas se conversam e aí mata com atendimento aqui que... E Cláudio, você que atende o cliente que vem até você, que tipo, o negócio já se vende, porque ele precisa fazer um evento de um tamanho, ele não tem muitas opções. Então ele já vem. Como é que é o atendimento ao cliente nesse caso, cara? Vini, então, atendimento ao cliente pra gente é fundamental. Eu acho que a gente está trabalhando com experiência, né? Ou seja, a pessoa paga para vir ao Allianz ou paga para contratar o Allianz para fazer o seu evento para entregar a melhor experiência possível. Então, a gente não pode pecar de forma alguma no serviço e na experiência. Só que a gente tem uma gama de clientes, né? Quando a gente fala de um estágio. Então, eu tenho a pessoa que compra o ingresso para estar aqui, eu tenho o promotor do evento, que aluga o espaço para fazer o evento dele, eu tenho o artista que vem aqui, ou até o jogador de futebol, que usa o espaço, e ele tem que estar feliz com esse espaço, ele tem que gostar desse espaço, porque senão eu começo a perder relevância no longo prazo. Eu tenho o patrocinador, que mantém isso, eu tenho os donos de camarote, as pessoas que operam lounge. Então, assim, eu tenho uma gama de clientes intermediários e finais, e a experiência para todos tem que ser incrível. Então, assim, o nosso olhar não é só para a pessoa que comprou o ingresso e veio aqui, mas é o promotor que veio fazer um show. Ele tem as instalações necessárias, ele tem uma equipe de apoio para ele estar seguro, ele tem tudo que ele precisa, o artista, ele tem uma logística fácil, ele tem um ambiente agradável, ele tem um som que funciona. É super complexo. E aí, quando eu vou para além da pergunta, né, elaborando um pouco no que o Léo falou, cara, eu acho que tem muitos critérios para você conseguir fazer um negócio, né, da complexidade que é empreender ou que é ser executivo numa empresa funcionar. Mas a maioria deles está baseada em pilares de confiança, de trabalho em equipe, de ética, de planejamento e comunicação clara do planejamento. São pilares muito básicos, que servem para tudo. Serve para um técnico de futebol, serve para um microempreendedor e serve para um executivo de uma multinacional. Não tem muita diferença. Você sabe que isso foi uma das coisas que eu comecei que eu me impressionei quando a gente começou com o Forjando e a gente começou a conversar com tanta gente que tinha resultado acima da média, porque geralmente quando eu fui conversar com o Léo, por exemplo, com a primeira vez, na época era 7 mil franquias, né? Hoje já é 9 mil franquias. E eu pensei assim, cara, o cara vai chegar aqui, ele vai me falar um negócio que eu nunca escutei, que eu vou fazer e que pronto, daqui 2, 3 semanas eu sou tão grande quanto. E aí quando ele chega lá e fala sobre trabalhar mais, estudar mais que os outros, ter uma cultura e tal, eu falo assim, tá, mas é isso que todo mundo fala. Então, o que diferencia, que a gente começou a observar, é que algumas pessoas, apesar de saber, não praticam. Então, o que inspira, por exemplo, o Léo, de, apesar de ser esses conceitos básicos, de ir lá e treinar todos os dias, por exemplo, que é como você posta, que é eu ir lá e cuidar do cliente todos os dias, do você ter que fazer uma série de processos todos os dias, que a maioria das pessoas param no meio do caminho? É até uma pergunta que eu ia fazer para o Cláudio, né? Como treinar todas essas pessoas para conseguir passar toda essa experiência, né?
E lá na empresa, o que aconteceu com a gente foi o seguinte, Vini, 16 anos atrás, quando eu comecei a empreender, eu vinha de Coca-Cola, então eu tinha feito grandes feitos na Coca, montei uma empresa de produto de limpeza pequena, fundo de quintal mesmo, informal ali, e a minha maior dificuldade foi venda. E quando você não sabe vender, e quando você não tem mentores, e quando você não tem referência, e quando lá, 16 anos atrás, as informações não tinham o nível de alcance que tem hoje, cara, você vai procurar conselho. Meu vizinho do meu lado ganhava R$1.500, o outro ganhava R$2.000. Então não tinha para quem se aconselhar. Aí eu, meu irmão e meu pai, a gente começou a treinar. Então a gente fazia rodadas de roleplay, que era o que você fez ontem, que foi legal, que a gente pode aplicar hoje no nosso dia. E eu lembro que teve uma passagem do meu pai que foi muito marcante para mim, porque a gente vendia em garrafa de refrigerante mesmo. E assim, a garrafa era feia, o rótulo era feio, informal, a Kombi que a gente trabalhava era feia, a gente era feio, é feio até hoje. Mas agora tem mais dinheiro, pelo menos, que é o que você me falou antes, né? Agora dá uma mão. E aí, cara, fazendo um processo desse treinamento, meu pai pegou, abriu a garrafa de refrigerante e falou, quando eu vou vender o multiuso, eu coloco o dedo dentro da garrafa e eu passo na Kombi, porque a Kombi está empoeirada, porque em Joinville tinha muita rua sem asfalto, e a percepção do cliente é que o produto limpa muito mais até do que talvez ele limpe, e o cliente compra. E aí, eu lembro que no dia eu julguei meu pai e falei, nossa pai, mas você coloca o dedo, que coisa feia, não sei o que. Ele falou uma coisa que eu marco até hoje, ele falou, Léo, desapega do que você está fazendo porque não está funcionando. Uau. Existem coisas que funcionam. Uau. E daquilo ali para frente, cara, eu comecei a entender que o treinamento, ele nada mais é do que você absorver alguma coisa que funciona acima do que você está fazendo. Então você treina para performar mais. E de lá para cá são 16 anos que a gente doa da nossa empresa 1 hora por dia para treinamento. Legal. Caramba, então, que legal, cara. Então talvez se a gente cresça tanto hoje, seja porque o nosso time está mais preparado do que o mercado. Uau. E aí, aproveitando a pergunta que você ia fazer pro Cláudio, como que você, Cláudio, desenvolve essa cultura, se treina essas pessoas? E eu queria saber também quantas pessoas, um mega evento, quantas pessoas envolvidas? Olha, chega a 3.000 pessoas. De colaborador? De terceiros. Tá, mas trabalhando pro evento? Pro evento. Caraca, já é um evento. Só as pessoas que trabalham já é um evento, né? É muito interessante, porque nessa indústria, né, você trabalha com um fixo aí de 100 pessoas, 110 pessoas, e você tem esses pulos de até 3.000 e poucas pessoas por evento. Até em parques também de diversão, né, eu interajo muito, troca muita figurinha. O deles é por período, mas mesmo assim, você tem uma equipe só de 50 pessoas e em temporadas tem que subir para 300 por 3 meses. Então é um grande desafio treinar em qualidade. Qual que é a vantagem que a gente tem? Estamos em São Paulo, então mão de obra é mais abundante do que em outros lugares. Ainda é um desafio, mas é melhor do que em outros lugares. E a gente tem parceiros muito qualificados. Então aqui a gente trabalha muito. Então eu tenho uma empresa, o GSH cuida de alimentos e bebidas. Então desses 3.000, 300 é dela. Aí o promotor do evento vem, ele vai tocar toda a parte de segurança, de hospitalidade, sem ser das áreas premiums, etc, etc. E é isso, ele vai também contratar uns terceiros que já são empresas super qualificadas em São Paulo, que fazem 200, 300 shows por ano. Então você tem empresas que já têm essa mão de obra muito bem treinada, eles já estão acostumados a fazer eventos no Allianz, então eles conhecem exatamente o nosso padrão de atendimento e como que a gente trabalha. Então é relativamente, não vou falar que é fácil, mas é estável. A gente tem um ecossistema que suporta isso. Já tem um padrão de repetição ali. Exatamente, a quantidade, o volume que a gente tem é muito grande, né? A gente está fazendo aí na casa de 80, 90 grandes eventos entre futebol e shows por ano, fora os eventos corporativos menores. Então, praticamente a cada 3 dias você tem 30, 40 mil pessoas no estádio. Só para o pessoal entender, isso que a gente está fazendo aqui hoje, até final do ano, não tem a possibilidade de ser feito de quinta a domingo. É isso. Tem que ser entre segunda a quarta. É isso aí.